Estamos só aguardando chegar. Boa noite a todos, dando continuidade ao estudo da palavra. Vamos ver o item, o fluxo do rio da vida. É a história da igreja. Como é bom o Senhor, o grande cabeça, chefe da igreja, que envia a muitas terras distantes as águas vivas do santuário, quando Roma, o centro da cristandade, estava estagnada e corrompida. Nessa mesma época, Barônio, o famoso analista da Igreja Romana, e cuja parcialidade quanto à Sé Romana é notória, clama: quão deformada e assustadora era a face da Igreja de Roma. A santa Sé caiu sob a tirania de duas mulheres relaxadas e desregradas, que colocavam e tiravam bispos ao seu bel prazer, e o que tremam ao pensar e falar, colocaram. E seus galantes na cadeira de São Pedro, etc. Referindo-se ao mesmo período, Arnoldo, bispo de Orleans, exclama: ó miserável Roma, tu que antigamente apresentavas tantas grandes e gloriosas luminárias aos nossos ancestrais, em que prodigiosa escuridão não caíste, o que se tornará infame a todos os séculos posteriores. Comentário no rodapé número 4. Enquanto tal era o estado de Roma, a capital da corrupta Jezabel, o fluxo vital de vida eterna do exaltado Salvador fluía livremente nas extremidades do império. Muitas nações, tribos e línguas tinham recebido o evangelho com as muitas bênçãos que ele lhes trazia. Sem dúvida, ele estava saturado com muitas superstições, mas a palavra de Deus, até então, e o nome de Jesus tinham sido introduzidos entre eles. E o Espírito de Deus pode obrar maravilhas com esse tão bendito nome e com essa tão bendita palavra. O Salvador era pregado. O amor de Deus e a obra de Cristo parecem ter sido ensinados com uma unção divina, carregada de convicção aos rudes bárbaros. Era a obra do próprio Deus e o cumprimento de seus próprios propósitos. Em tal caso, não diria Paulo: nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Ou, melhor, repetindo, em tal caso, não diria Paulo: nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Filipenses, capítulo 1, verso 18. Aí na história entra agora com o ponto relacionado à Inglaterra, Escócia e Irlanda. Antes de encerrarmos nosso breve relato sobre as nações do Senhor nessa época, tomemos nota de alguns nomes que indicam o estado das coisas na Grã-Bretanha.
Da glória do reinado de Alfredo é desnecessário dizer muito. Para alguns historiadores, ele chega à concepção de um soberano perfeito. Seja como for, podemos dizer que ele foi um verdadeiro rei cristão e foi feito uma bênção tanto para a igreja quanto para o mundo. Sua bem-sucedida guerra contra os dinamarqueses, seu resgate da Inglaterra de um retorno à barbárie, seu encorajamento à educação e aos homens eruditos, seus próprios abundantes labores, sua fé e devoção cristã, tais coisas são bem conhecidas a todos familiarizados com a história da Inglaterra. Ele sucedeu seu pai em 871, com 21 anos de idade, e reinou por 30 anos. Assim, o século IX, que se abriu com os grandes dias de Carlos Magno, encerrou com os ainda mais gloriosos dias de Alfredo, provavelmente o nome mais honrável na história medieval. Clemente, um piedoso eclesiástico da Igreja Escocesa, apareceu no centro da Europa por volta da metade do século VIII, como um pregador das doutrinas evangélicas. A história fala dele como um defensor ousado e destemido da autoridade da palavra de Deus, em oposição a Bonifácio, o paladino da tradição e das decisões dos concílios. Luz pode ser lançada sobre a condição da cristandade e da história da igreja ao vermos esses dois missionários como representantes de dois sistemas: a grande organização humana de Roma e o remanescente do cristianismo bíblico da Escócia. Alarmado pela coragem de Clemente, Bonifácio, então arcebispo das igrejas germânicas, comprometeu-se a opor-se a ele. Ele confrontou o escocês com as leis da Igreja Romana, com as decisões dos vários concílios e com os escritos dos mais ilustres pais da Igreja Latina. Clemente replicou que nenhuma lei da Igreja, nenhuma decisão de concílios ou escritos dos pais que fossem contrários às Sagradas Escrituras tinham qualquer autoridade sobre os cristãos. Bonifácio apelou para a invencível unidade da Igreja Católica com seu Papa, bispos, padres, etc. Mas seu oponente sustentou que somente onde o Espírito Santo habita pode ser encontrada a esposa de Jesus Cristo. Bonifácio ficou frustrado. Meios justos tinham falhado, então a punição devia ser aplicada. Clemente foi condenado como herege por um concílio reunido em Soissons, em março de 744. Soissons. Ele, mais tarde,
pediu que fosse enviado a Roma sob uma guarda segura. O resto da história de Clemente é desconhecida, mas é fácil conjecturar qual deve ter sido seu fim. Alguns dizem que Clemente mantinha noções estranhas quanto à descida do Senhor ao Hades, quanto ao assunto de casamento e quanto à predestinação, mas pouca confiança deve ser posta sobre as afirmações de seus inimigos. Bonifácio apareceu na corte como seu adversário, acusador e juiz. Esperemos que tenha sido um verdadeiro representante da antiga fé de seu país. Mas não devemos supor que Clemente tenha sido o único que aparece em disputa com os missionários romanos nesse período da história. De tempos em tempos, encontramos tais testemunhas da verdade testificando abertamente contra as pretensões de Roma. Alguns escoceses, que se chamavam de bispos, foram condenados em um concílio em Chalons, no ano 813. Vemos então que, por causa das formas clericais que tomaram o lugar da palavra de Deus, homens iluminados e fiéis foram condenados como hereges. João Escoto Erígena, um nativo da Irlanda que residia principalmente na França e na corte de Carlos, o Calvo, foi, segundo Hallam, o homem mais... Pode subir? O homem mais notável da Idade das Trevas, em um sentido literário e filosófico. Fazendo, voltando aí, dá um pouquinho, na nota de rodapé lá. Aí, fazendo comentário da nota de rodapé 5, do Novo Testamento, aqui no sentido de doutrinas condizentes com o Evangelho e não as atuais denominações ditas evangélicas, porque naquela época as circunstâncias evangélicas não eram tratadas como são reconhecidas hoje pelas denominações. Pode subir. Aí. Mas ele foi mais um filósofo do que um teólogo, embora tenha escrito largamente sobre assuntos religiosos, e parece ter pertencido a alguma ordem do clero. Ele tinha estudado os primeiros pais e a filosofia platônica, e era também inclinado a favorecer a razão humana, até mesmo em relação à recepção da verdade divina. Mas, de acordo com de Albiner, parece ter havido verdadeira piedade em seu coração. Ó Senhor Jesus, ele exclamou, não te peço outra felicidade além de entender, sem a mistura de teorias engenhosas, a palavra que tu inspiraste pelo teu Santo Espírito. Mostra-te àqueles que procuram a ti somente. Supõe-se que ele tenha morrido por volta do ano 852. Os teólogos irlandeses do século VIII tiveram um caráter
tão elevado pela erudição que os homens literários convidados por Carlos Magno à sua corte eram principalmente da Irlanda. Até o tempo de Henrique II, rei da Inglaterra, a Igreja da Irlanda continuou a afirmar sua independência de Roma e a manter sua posição como ramo ativo e vivo da Igreja de Cristo, sem possuir um chefe terreno. Mas, a partir desse período, a Igreja da Irlanda original, com sua grande reputação, desaparece completamente. Dessa passagem vêm os povos nórdicos. Se não acreditássemos que esses poderosos inimigos do cristianismo, os nórdicos, ou piratas das regiões do norte, fossem instrumentos nas mãos de Deus para a punição da apóstata Igreja de Roma, não estaria em nossos planos apresentá-los. Mas, como eles aparecem como nada mais do que o juízo de Deus contra o completo mundanismo de todas as ordens do sacerdócio católico, vamos tomar uma breve nota. Originalmente, eles vieram das margens do Báltico, da Dinamarca, Noruega e Suécia. Provavelmente eles eram uma mistura dos godos dinamarqueses, noruegos, suecos e frísios. Mas, embora compostos de tantas diferentes tribos, todos concordavam quanto ao mesmo objetivo principal: saquear e matar. Seus pequenos reis e chefes eram piratas experientes e os mais ousados que já infestaram os mares ou as margens da cristandade ocidental. Eles empurravam seus barcos leves rio acima até onde podiam ir, queimando, matando e saqueando onde quer que chegassem. Das margens do Báltico, diz Milman, das ilhas escandinavas, dos golfos e lagos, suas frotas velejavam para onde a maré ou a tempestade os levassem. Eles pareciam desafiar em suas embarcações mal formadas o mais selvagem clima, a fim de poderem desembarcar nas margens mais inacessíveis, a fim de encontrar seu caminho até os riachos mais estreitos e os rios mais rasos. Nada estava seguro, nem mesmo no coração do país, da repentina aparição desses selvagens implacáveis. Eles foram chamados de os árabes do mar, mas, diferente dos muçulmanos, eles não lutavam uma guerra religiosa. Eles eram pagões ferozes, e seus deuses, assim como eles próprios, eram guerreiros e piratas. O saque e não a propagação da fé era o objetivo deles. O castelo ou o monastério, o senhor nobre, o bispo ou o monge, eram todos iguais aos seus olhos, desde que se pudesse obter um rico montante. As propriedades religiosas, especialmente na França, foram as que mais sofreram. A riqueza e a posição indefesa dos monastérios os tornavam os principais objetivos de ataque. Eram bárbaros, né? Na realidade, não tem muito até que explicar.
bárbaros, eles não tinham nada a ver com a circunstância religiosa do qual se falava em Roma. Bárbaros, eles tinham uma crença nos vários deuses que existiam. Deus Sol, Deus não sei o quê, tem vários deuses. E eles se firmavam nesse sentido, de forma que a circunstância cristã não era muito bem vista por eles. Um dia de retribuição tinha chegado. A mão de Deus pesava sobre aqueles que chamavam a si mesmo de seu povo. Sua ira parecia queimar. A igreja tinha agora de pagar caro por sua grandeza e glória mundana. Tinha sido sua ambição por séculos, e Carlos Magno tinha elevado o clero à grande riqueza e honra mundana. Mas, mal eles sentaram em seus palácios e a maré de invasão bárbara começou a assolar o império e a depredar os edifícios religiosos, melhor, repetindo, mas mal eles sentaram em seus palácios e a maré de invasão bárbara começou a assolar o império e a depredar os edifícios religiosos. Quanto mais rica a abadia, mais tentadora a presa, e mais implacável era a espada do bárbaro. Ignorantes das diferentes ordens do clero, eles massacravam indiscriminadamente. Fogo e espada eram as armas que usavam ao longo de suas carreiras. A França estava coberta de bispos e monges que fugiam de seus claustros arruinados, seus monastérios incendiados, suas igrejas desoladas, levando consigo as preciosas relíquias dos seus santos, e assim aprofundando o pânico universal e pregando desespero por onde quer que fosse. A fim de obter paz com os normandos, que forçaram seu caminho até o rio Sena, e por 2 anos sitiaram a cidade de Paris, Carlos, o Simples, da França, cedeu o ducado da Normandia ao líder deles, Rollo, em 905. Assim, o pirata do Báltico abraçou a religião cristã, tornou-se o primeiro duque da Normandia e um dos 12 nobres associados à França. William, conquistador da Inglaterra em 1066, foi o 7º duque da Normandia. Um momento. Oi, vovô. Oh. A Inglaterra, assim como a França, foi muito assediada e desolada pelos nórdicos. A primeira descida, que foi severamente sentida, aconteceu por volta dos anos 830. Desde aquele tempo, essas invasões foram incessantes. E ali, assim como na França, encontraram o mais rico saqueio dos monastérios indefesos. Os santuários foram degradados com fogo e espada. Com o tempo, após a vitória conquistada por Alfredo sobre Guthrum, em 878, um grande território foi cedido aos dinamarqueses no leste da Inglaterra, sob a condição de que abraçassem o cristianismo
que vivessem sob leis iguais com os habitantes nativos. Mas a paz assim obtida duraria apenas por um tempo. O suposto fim do mundo. É apenas um adendozinho. A circunstância dos bárbaros, quando eles chegavam nas pequenas cidades da Inglaterra, e principalmente nos monastérios, que os monastérios, praticamente todos, tinham bastante ouro, castiçais, tá, aquelas coisas todas, e eles valorizavam muito ouro, né? Até mesmo pelas circunstâncias tradicionais bárbaras, que eles pegavam esse ouro e eles escondiam, eles enterravam. E havia uma individualidade do ouro para quando eles morressem. É o entendimento que eles tinham relacionado ao Deus, aos deuses dele, né? E as circunstâncias de morte eram trágicas mesmo. Eles não tinham a mínima piedade. Era espada cortando cabeça, enfiava na boca, assim. As mais terríveis mortes, os bárbaros, eles conseguiam fazer. Nenhum período na história da Igreja, ou talvez em toda a história, ou em qualquer país, apresenta uma figura mais tenebrosa do que a Europa cristã ao final do século X. A partir do 11º é que conta só como um número arábico. A degradação do papado, o estado corrupto da Igreja do lado de dentro, e o número e o poder de seus inimigos do lado de fora ameaçavam sua completa destruição. Além dos incrédulos islâmicos no Oriente e dos nórdicos pagãos no Ocidente, um novo inimigo, os húngaros, apareceram de repente sobre a cristandade. Na linguagem forte da história, eles pareciam hordas de selvagens ou bestas selvagens soltos sobre a humanidade. Sua origem era desconhecida, mas seu número parecia inesgotável. O massacre indiscriminado parecia ser a única lei deles. A civilização e o cristianismo se secaram diante de sua marcha desoladora e toda a humanidade estava em pânico. Além dessas terríveis calamidades, fomes prevaleciam e traziam pragas e pestilência consigo. Supostamente, os mais alarmantes sinais eram vistos no Sol e na Lua. A predição de Nosso Senhor parecia ter se cumprido. E haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Mas, embora essas palavras descrevessem adequadamente o estado das coisas de então, a profecia estava longe de ser cumprida, como nosso Senhor imediatamente acrescenta. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Está lá previsto em Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 27. Mas, se alguma vez o homem pudesse ser perdoado pela ilusão de acreditar que o fim do mundo tinha chegado, foi nessa época. O clero pregava isso, e o povo acreditava.
E isso logo se espalhou por toda a Europa. Foi ousadamente promulgado que o mundo chegaria a um fim quando expirassem os 1000 anos desde o nascimento do Salvador. Por volta do ano 960, o pânico aumentou, mas o ano 999 era tido como o último que qualquer um jamais viveria. Albertson, volume 2, página 360. Essa ilusão generalizada, por meio do poder de Satanás, foi fundamentada em uma total falta de entendimento e falsa interpretação da profecia referente ao reino milenial dos santos com Cristo por 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Previsão de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. De tudo quanto se fala no terror, aqui abordado, não era surpresa nenhuma os irmãos observarem bem de uma forma, né, sutil, vindo a aparecer agora o quê? O dedo de Satanás. Não é de graça. O ano do terror. Os cuidados comuns e afazeres da vida foram deixados de lado. A terra para o cultivo foi abandonada, pois, por que arar, por que semear, se ninguém seria deixado para colher? Foi permitido que casas caíssem na deterioração, pois, por que construir, por que reparar, por que se incomodar com as propriedades, se daqui a alguns meses todas essas coisas terrenas terão um fim? A história foi negligenciada, pois para que relatar eventos quando não se esperava que uma posteridade fosse ler os registros? O rico, o nobre, os príncipes, os bispos abandonaram seus amigos e famílias e correram para as margens da Palestina, persuadidos de que o Monte Sião seria o trono de Cristo quando descesse para julgar o mundo. Grandes somas de dinheiro foram doadas às igrejas e monastérios, como se fossem assegurar uma sentença mais favorável do Supremo Juiz. Reis e imperadores imploravam nas portas dos monastérios para serem admitidos como irmãos da ordem sagrada. Multidões de pessoas comuns dormiam nas varandas dos edifícios sagrados, ou, pelo menos, sob suas sombras. Mas, entretanto, as multidões deviam ser alimentadas. O último dia dos 1000 anos ainda não tinha chegado, mas não havia comida, e o milho e o gado tinham se esgotado, e nenhuma provisão tinha sido feita para o futuro. As condições extremas mais terríveis foram suportadas, revoltantes demais para serem repetidas aqui. Mas o dia da desgraça se aproximava cada vez mais. A última noite dos 1000 anos chegou. Uma noite sem sono em toda a Europa.
A imaginação é suficiente para pintar o doloroso quadro. Mas, em vez de alguma extraordinária convulsão, que todos esperavam trêmulos, a noite passou como todas as outras noites. E de manhã o sol lançou seus raios com a mesma tranquilidade de sempre. As multidões espantadas, mas então aliviadas, começaram a voltar para suas casas, a repararem seus edifícios, a arar, a semear e a continuar com suas ocupações anteriores. Assim terminaram os primeiros 1000 anos da história da Igreja, o dia mais sombrio no reinado de Jezabel e nos anais da cristandade. É interessante. Você pode baixar um pouquinho aí? Não, ainda? Onde estava o texto aí? Não, lá no final mesmo. Quando ele fala que assim terminaram os primeiros 1000 anos da história da igreja. 1000 anos da história da igreja. Quando nós reportamos lá no Velho Testamento, que falava sobre os grandes patriarcas, no início de tudo, dos tempos, quando Deus houve a criação, imagine que nós tivemos patriarcas com, acho que foi Matusalém, 960 e tantos anos. 970 e tantos anos. Ou seja, um homem com quase 1000 anos. E tempos depois, né, com a degradação humana, o próprio Deus ele foi reduzindo a vida do ser humano de centenas, aí começou a baixar, e hoje nós estamos com dezenas. Mas impressionante. Olhe, 1000 anos se reporta quantos fatos para a circunstância da igreja, e um homem só, quase com 900 e tantos anos. Incrível. Vamos dar continuidade? Os irmãos querem iniciar o capítulo 18 pelo horário? Europa, 1000 anos depois de Cristo, 1110 depois de Cristo? Ou deixa esse capítulo para uma outra oportunidade? Eu acharia melhor deixar esse capítulo aí para a próxima semana. E aí tem, pelo meu horário aqui, 20h57, tem 3 minutos aí para os irmãos reunidos quiserem fazer algum comentário acerca do ponto abordado, um resumão. Só um comentáriozinho rápido, né? Fazendo um paralelo. No início da leitura aí do texto, o irmão leu que, né, Clemente, né, foi um cristão, ter sido um cristão verdadeiro que apareceu pregando, né? Até o texto botou ali o evangelho e a nota de rodapé explicou, né, que não é correlacionado com as denominações,
mas o verdadeiro evangelho, aquilo que estava escrito na palavra de Deus, né, a verdadeira palavra de Deus. Então, confrontando com Bonifácio, não é? Se eu não me engano, Bonifácio, isso, Bonifácio. E a gente vê um paralelo voltando para o Antigo Testamento, né, quando Israel estava desviada, né, desviada das leis de Deus. Deus levantava os profetas, né, para ir pregar para os reis e a classe sacerdotal do templo, que eles estavam em desobediência para se arrepender, e eles matavam os profetas, né? Eles matavam, a gente acompanha isso no livro de Reis, né? Ali, Primeira Reis, Segunda Reis, a gente vai ver ali as histórias dos reis, né? Entrando o rei, saindo o rei, e a maioria dos reis eram contrária às vontades de Deus, né? Era desviados, e sempre o Senhor levantando profetas para estar pregando a verdade, para estar anunciando para eles que eles deveriam se arrepender, e a gente traz como aplicação para a igreja, né? Sempre o Senhor, né? Através do Espírito Santo, levantando os seus para estar trazendo a verdade, para estar pregando a verdade, para estar falando sobre a verdade, e aí despertando, tentando despertar, né, aquelas pessoas que estão mergulhadas no erro, na má doutrina e tudo isso. E a igreja, né, dominada ali pelo clero nesse período, submissa aos homens, né, de poder, ela fundida com o governo, que era o império daquela época, sempre, né, tinha um vaso, né, do Senhor, um cristão falando sobre a verdade, até culminar em Lutero, né, que foi, pela história, aquele que confrontou mais veementemente, né, falando lá sobre as verdades no monastério que ele era monge, né, lá na Alemanha, não, é na Alemanha? Era, né? Alemanha. Alemanha, isso. Aí foi que as verdades, né, da palavra de Deus foi sido resgatada com mais eficácia, né? Mas a gente vê desde o princípio aí, a gente está vendo aí a história da igreja, né? Está vendo os relatos que sempre teve, né, aqueles, né, contrito com Deus, com a palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo, em seguir a Cristo, que o Senhor usava, né, através do seu Espírito Santo para poder estar trazendo as verdades, tentando alertar sobre as verdades, e era tido como herege, né? E era expulso, era perseguido, era talvez até a gente vê que teve as perseguições, teve as a, esqueci o nome que deu agora, as inquisições, né, que mataram muita gente, né, depois que as verdades foi, foi tirada debaixo do poder dos homens e chegada às pessoas comuns. Aí houve aquela perseguição mais feroz da igreja, né, que estava indo de contra aos concílios, né, as leis os dogmas, leis que eles promulgaram, e eles combatendo, matando, né, aqueles que pregavam a verdade, que queriam anunciar a verdade. Irmão, vamos
tirar aqui a gravação, vou tirar a gravação e a graça.